Acontece que o país ficou sendo governado por aquele que foi derrotado por 2 meses e a tensão só foi crescendo. Fez-se a cerimônia de posse de maneira segura, uma festa bacana, sem conflito. E houve falhas. O general Gonçalves Dias ter mantido a equipe do GSI do general Augusto Heleno foi um erro. Subestimou-se o risco? Eu acho que sim. Agora, notem, isso aqui é uma análise, é uma opinião que eu tenho sobre esses eventos. Agora, percebam o seguinte, há uma e também um governo recém-instalado, você imagina? Eu entendo a hesitação. Ô, Vale Bene, o governo fica lá, os caras ficam lá 2 meses. 2 meses lá, ocupando o país afora. O governo Lula se instaura e o pau come? Será que é uma decisão tranquila? Não. Tendo de comprar briga e ali, o confronto com o exército seria claro, porque se o exército nada tinha feito até então, e muitos entendiam que era um direito das pessoas fazer aquilo, e não era. Então o dolo, a má intenção, a intenção de ferir a lei, de descumprir a lei, estava com aqueles que promoviam o golpismo. Que tenha havido alguma hesitação, e me parece que os dados indicam que sim, e isso eu nunca neguei, aliás. Agora, é uma hesitação de quem pretende ver se resolve as coisas pelo caminho do diálogo, pelo caminho da conversa. Você pode até dizer, bom, foi a melhor escolha porque afinal de contas não morreu ninguém. E não morrer ninguém é um bom resultado nessas horas. Claro, sempre será. Nos Estados Unidos morreram 6. Por uma invasão muito menor, a do Capitólio. Ali não se invadiu a Casa Branca. Ali não se invadiu a Suprema Corte. Se invadiu o Congresso. Não é? E houve mortes. Dado o tamanho, dada a dimensão do que aconteceu no Brasil, poderia sim ter acontecido uma tragédia. Olha aqui, presta atenção nesse raciocínio. Poderia ter acontecido uma tragédia se as forças de segurança tivessem agido com a prontidão e talvez com o protocolo existente. Não pode, pronto, e se passar, eu passo fogo. Um governo que acabava de se instalar. Será que é essa uma decisão tranquila? O próprio comandante do Distrito Federal disse ao Lula em conversa, se houver invasão hoje, se a polícia entrar hoje para pegar os manifestantes que estão ali acoitados, isso depois da bagunça toda no dia 8, pode ocorrer morte. E o Lula teria dito então que se faça no dia seguinte. Agora, a cadeia de irresponsabilidades passou pela Polícia do Distrito Federal. Nós vimos a Polícia do Distrito Federal abrindo caminho para os manifestantes, sem resistência. Houve conflitos de visão de mundo dentro do palácio, entre aqueles que queriam reprimir o ato e depois aqueles que diziam, não, deixa. O que você teve ali, o que se teve ali, o tempo inteiro, foi a corrosão. Nós estávamos diante da corrosão de entes do Estado contaminados pelo golpismo, inclusive as Forças Armadas, que não atuaram a seu tempo, especialmente o Exército, para impedir aquelas ocupações. O que há?
Aquilo jamais poderia ter acontecido. Eu lembro, Valeu Bene, que eu até brinquei aqui, que se eu chegasse numa área, eu, Reinaldo Azevedo, numa área de segurança, anexo a um quartel-general, e, sei lá, fosse lá declamar Camões, ia aparecer alguém de fuzil perguntando, ô Larissa, que é esse aí? Que é esse Camões aí? O que você tá falando aí? Não é pra ficar aí, vai embora. E se eu falasse, vou ficar, eu ia em cana. Hã? Por que é que permitiram? Se não, porque havia uma certa comunhão de valores em áreas importantes, infelizmente, das Forças Armadas. Então, vem um relatório agora do inquérito e diz, olha, todo mundo agiu de acordo, fez direitinho, mas uma secretaria lá da presidência não atuou, infelizmente aconteceu isso. Não é verdade. Não é assim. Que se tenha tido parcimônia na atuação para evitar conflito, eventualmente evitar morte, isso eu acho que aconteceu. E um governo que atua para evitar conflito, para evitar morte, ele não pode virar alvo de ataque, de chacota, de acusação. Ele tem de ser aplaudido. Que nós conseguimos sair de uma coisa como aquela sem nenhuma vítima fatal, de nenhum lado. Agora, o fato é que não poderia ter acontecido. Aquelas pessoas não poderiam estar lá. Os 100 ônibus que chegaram um dia antes não poderiam ter entrado no Distrito Federal. E essas informações existiam. E, no entanto, isso aconteceu. Não é? Em suma, eu quero dizer a vocês o seguinte. Existe uma coisa que é a prudência que pode até se tornar perigosa. E pode ter acontecido. É preciso que se veja isso, tudo. E existe outra coisa que é a ação dolosa. A ação dolosa está com os golpistas. Está com os que toleraram o golpismo. Não com o governo. Porque senão, daqui a pouco, nós vamos passar a aplaudir os criminosos. Nós não, né? Tem um monte de delinquente já fazendo isso. Como se aquilo que se deu fosse do interesse do governo Lula. Do interesse por quê? Que vantagem objetiva o presidente tirou daquilo? E o governo tirou daquilo? Em que aquilo interferiu em alguma ação importante do governo? Em alguma votação importante do governo? Quais foram as votações importantes do governo nesse primeiro semestre? Que eu lembre foi o arcabouço fiscal, foi a reforma tributária. Teve alguma coisa a ver com aquela ação golpista? Algum benefício obtido? Algum resultado positivo? Aí sim, o que se teve, tudo indica, e o tempo vai dizer, acho que houve gente especulando. Assim, olha, golpe de Estado, todos eles sabiam, qualquer general com alguma experiência e que não seja um celerado, talvez existam aqueles celerados, não sei, tinha clareza de que um golpe de Estado era insustentável. Mais de uma vez aqui, Valeu Bene, nós dissemos, depois eu vi até o Bolsonaro dizer algo parecido, né? Num outro contexto, claro. Dar golpe não é tão difícil assim. O Reinaldo Azevedo tem que arma para enfrentar golpe? Caneta. Teclado. Como é que eu vou enfrentar golpe? Eu não tenho como enfrentar golpe. Não é? Quem tem arma, se quiser, dá golpe. O problema é sustentar o golpe. O problema é o que o mundo vai dizer a respeito. O problema são as relações do Brasil com os Estados Unidos, com a União Europeia, com o resto do mundo. É aceitável um golpe dessa maneira? E eles sabiam que isso era insustentável. Agora, que se especulou com a possibilidade de aqueles acelerados fazerem o que fizeram, sim, e fizeram.
e, se necessário, chamar as Forças Armadas para botar ordem e tutelar o governo, disso, Valio Bene, eu não tenho nenhuma dúvida, disso, Larissa, eu não tenho nenhuma dúvida. Fazer do Lula uma espécie de boneco de mamulengo de um poder militar, de um poder fardado. Que sim, tem sua força no Brasil, ou não tem? Olha aí o inquérito. Olha o inquérito não reconhecendo que houve omissões. Porque quando se pega só a coisa em si do dia, não, eu avisei a secretaria, não é nada. Bom. E nós estamos aqui, fizemos tudo certo. Não fizeram. E isso me faz crer que no âmbito das próprias forças não haverá apuração nenhuma, lamentavelmente. Não haverá. Ainda bem que há juízes em Brasília, há um Supremo, e a investigação desses atos, tenham os criminosos farda ou não, estão sendo conduzidas as investigações pelo Supremo Tribunal Federal. E aqueles que cometeram crimes vão pagar, com farda ou sem farda. Não é? Como deve ser. Lugar de criminoso, de bandido, comete crime, cadeia mesmo. Se para o crime couber a cadeia. De qualquer um. Não só de preto, pobre, miserável. Também daqueles que promoveram o golpe, que financiaram o golpe, e se chegará ainda a essa gente. É preciso investigar a fundo aquelas pessoas que estavam no GSI ainda herdadas, né, da gestão do Augusto Heleno, que estavam com Gonçalves Dias. Que cometeu falhas, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que cometeu. Agora, falha dolosa no sentido de vamos deixar a bagunça acontecer porque isso vai ser bom para nós, isso é uma delinquência. Isso é coisa desse esgoto que corre nas redes sociais, tentando parecer jornalismo e que não é. Porque é militância política. Não é? É gente que está envolvida com disputas eleitorais e o diabo a quatro. Até porque, e finalizo essa primeira parte, o perfil daqueles que se envolveram nos atos está dado. Vocês se lembram o tempo que dizia assim que tinha infiltração do MST, né, na invasão? Que era coisa da esquerda, que era coisa de não sei quem. Encontraram? Não. Aqueles que fizeram são o que são. Militantes bolsonaristas que estavam lá afirmando que cediam, né, aqueles que eram os apelos, silenciosos ou nem tanto, de seu líder. Então, cuidado. Cuidado com essas vocações criminosas que tentam inverter a lógica e culpar a vítima pelo mal a que esta é submetida.